Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o Gilmar Mendes, que elogiou as manifestações da esquerda, falou que olha que beleza, o povo se manifestando. É curioso, né, Gilmar Mendes, que quando teve a manifestação da direita você não falou a mesma coisa. Por que dessa vez é o povo e quando é a direita se manifestando não é o povo, né? Pois é, ou seja, o que está claro nessa história aqui é que isso fazia parte do plano, tá? Como eu falei para vocês, esse pessoal tinha um plano desde o início que era inocentar o pessoal, ou anistiar o pessoal do 8 de janeiro e coisa e tal. Eles só querem bater no Bolsonaro no final das contas. Eles fizeram toda essa coisa de condenar pessoas do 8 de janeiro a 17 anos de cadeia, 15 anos de cadeia, não sei o que lá, porque queriam pegar o Bolsonaro, muita força e coisa e tal, e depois anistiar esse pessoal todo e dizer agora o Aécio é o pacificador, o PSDB é o pacificador da parada e coisa e tal. Vamos entender como é que tá funcionando isso aqui, porque aparentemente é isso. De novo, eles estão tendo que acelerar os planos deles, tá? Eles esperavam fazer isso sim, mas eles queriam fazer isso com mais calma, só que a pressão da direita tá tão grande que eles sabem que não vão conseguir segurar a anistia por muito tempo mais, então eles estão tendo que correr com a parada, e daí fizeram essa manifestação agora, que foi grande, mas não foi tão grande quanto eles esperavam. Dá para ver que o Gilmar Mendes falou aqui nesse tweet, ele esperava uma manifestação muito maior que a da direita, e não conseguiram juntar esse gente. É o que eu falo para vocês, para esse pessoal a manifestação foi um fracasso. Mas eu vou chegar lá. Essa notícia foi sugerida por Alucard do MDB, Nifeta Libertária e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Gilmar Mendes elogiou os atos da esquerda e falou em pacto entre poderes. Pacto entre poderes. Vamos começar lendo exatamente o que disse o Gilmar Mendes no tweet dele, porque teve outras declarações também depois dele e do Moraes também aqui. As manifestações de hoje contra a anistia dos atos golpistas são a prova viva da força do povo brasileiro na defesa da democracia. Da mesma forma, Gilmarzão, do que a manifestação da direita no 7 de setembro e também no 3 de agosto e também inúmeras outras vezes que a direita se manifestou contra esse processo absurdo que vocês estão fazendo aí. Em diferentes momentos, registraram-se demonstrações de apoio ao Supremo Tribunal Federal, que esteve mais uma vez à altura da sua história, cumprindo com coragem e firmeza a missão de proteger as instituições e responsabilizar exemplarmente os que atentaram contra o Estado Democrático de Direito. Tá vendo? Esse pessoal deve a democracia brasileira ao STF. Na cabeça desse pessoal eles acham isso mesmo, que eles salvaram o Estado Democrático de Direito. Não, meu amigo, vocês quebraram o Estado Democrático de Direito. No momento que vocês não seguem mais o devido processo legal, no momento que vocês deturpam a jurisprudência do próprio STF, no momento que vocês pegam a jurisdição sobre um caso que não era a jurisdição de vocês, que deveria ser de primeira instância, vocês estão não fortalecendo a democracia, vocês estão matando a democracia. Democracia se baseia no Estado Democrático de Direito, que por sua vez se baseia no devido processo legal. Graças à atuação vigilante do STF, a mobilização da sociedade, um monte de artista fazendo show de graça, né? O Brasil reafirma que não há espaço para rupturas e retrocessos. Não por acaso a bandeira que se estendeu nas ruas foi a do Brasil, símbolo maior da nossa soberania e da unidade nacional e coisa e tal. Esse pessoal não tem vergonha nenhuma, amigo. Eles mentem, usam cara de pau. A manifestação só tinha gente com bandeira vermelha, só com camisa vermelha, vermelho. Botaram uma bandeirinha do Brasil ali. A bandeirinha do Brasil, viraram nacionalistas e coisa e tal. Repara, é o que eu falo pra vocês, eles estão tentando impor a narrativa. E por que eles estão tentando isso? Porque eles são abobados? Não, porque isso funcionava antes. Antes eles conseguiam fazer isso, né? Eu fiz um vídeo anterior falando sobre essa tentativa de dizer que não, que agora a esquerda controla, a esquerda é contra a corrupção, a esquerda é patriótica. Antes eles conseguiam impor esse tipo de coisa, infelizmente, né? Hoje em dia não conseguem mais. Segue ele aqui. A mensagem é clara, é hora de olhar adiante. Precisamos transformar essa energia democrática em um grande pacto nacional entre executivo, legislativo e judiciário, comprometido com uma agenda de reconstrução do futuro. Meu amigo, Gilmar Mendes, vocês foram os caras que tiraram o Lula da cadeia, o maior corrupto da história do Brasil, e botaram esse cara na presidência da República. E vocês vêm falar agora de reconstrução? Reconstrução daquilo que vocês quebraram, é isso? O país clama por estabilidade e por avanços concretos em áreas como economia, segurança pública, meio ambiente e justiça social.
Somente com unidade e visão de longo prazo construiremos um Brasil mais forte, verdadeiramente democrático para as novas gerações e coisa e tal. Ou seja, o que ele quer agora? Não, agora vamos voltar para o PSDB e PT, estratégia das tesouras, teatro das tesouras de novo, que é o que a gente precisa agora. Ou seja, esses caras fuderam com o futuro do Brasil para salvar a porcaria do Aécio. Puta que pariu, que raiva disso daqui. Aqui, ó, Gilmar Mendes elogia a manifestação de esquerda, vê pacto nacional por dosimetria e não anistia. Então aqui, ó, o magistrado diz tê-lo entendido como um recado pela construção de um pacto nacional dos poderes, que é como tem sido chamado a PL da dosimetria, em relação em substituição à PL das anistias por seus idealizadores, né? Então todo o papo do Paulinho da Força, do Aécio Neves e do Temer, né, é dizer que é um pacto entre poderes, não porque temos que pacificar o Brasil, Aécio é o pacificador do Brasil e coisa e tal, e essa é a ideia do PL da dosimetria. E de novo, eu não tenho dúvida nenhuma que já era plano deles fazer anistia para o pessoal do 8 de janeiro, O Bolsonaro, eu não sei, a gente tem que ver como é que vai ser esse PL da dosimetria lá. Porque, de novo, chamar de dosimetria, chamar de anistia, só pelo nome da coisa, não dá para saber nada. A gente tem que ver qual vai ser o texto dessa parada. Porque é muito curioso isso daqui, porque todo mundo sabe que dosimetria o Congresso não pode mexer. Ou melhor, até pode mexer na dosimetria das penas das leis lá. Mas o próprio Paulinho da Força falou que não vai mexer nisso. Então, a única coisa que o Congresso pode fazer no final das contas é anistia de alguns crimes e não de outros. Quais crimes serão anistiados, quais não serão anistiados? Aí temos que ver qual vai ser esse projeto que ele vai chegar no final das contas para fazer essa dosimetria, ou anistia, ou chame como você preferir. Eu quero ver o texto. O que eu digo só sobre o texto é o seguinte: se não for um texto muito bom para a direita, não vai passar. O que me dá alguma esperança, como eu falo para vocês, esse pessoal quando começa a usar muito termo, começa a falar muita coisa e tal, é para dar a entender que eles vão jogar para o outro lado, ou seja, eles usam um termo para ir para o outro lado. Então eles podem sim oferecer um PL da dosimetria que livra todo mundo, só deixa o Bolsonaro inelegível e pronto, e vida que segue. Isso pacificaria o país, né? Aqui, urgente, Paulinho da Força diz que seu texto pela dosimetria de penas for aprovado, não haverão mais manifestações sobre anistia. Acho que depois do meu texto aprovado pela Câmara e pelo Senado, e sendo aceito pela sociedade, como imagino que será, esse tipo de manifestação não será mais nem pela direita nem pela esquerda. Vamos ver qual vai ser o texto do PL da dosimetria ou anistia ou o que quer que seja, né? O ponto que fica claro aqui é o seguinte: essa coisa toda estava programada. Aqui, ó, o Alexandre de Moraes também também manifestou apoio ao PL da dosimetria, que eles estão chamando aqui, né? Eles queriam isso mesmo, só que eles esperavam fazer isso mais adiante, com mais calma. Correu o cronograma disso, eles estão fazendo às pressas por conta justamente dessa pressão dos Estados Unidos e a pressão da direita pela anistia. Então eles não tiveram alternativa, tiveram que acelerar com o processo e seguir com isso daí. Qual vai ser o PL final da dosimetria? Vamos ver qual vai ser esse texto do Paulinho da Força. Mas lembra sempre que a oposição ainda pode indicar um substitutivo na hora de votar. Pode dizer, não, esse daí não, a gente vai votar esse daqui, ó. E vamos ver qual dos dois que passa no final das contas, né? Bom, outra coisa engraçada é o Aécio falando aqui, ó. O fato do PL e do PT estarem criticando demonstra o grande acerto do caminho. É terceira via, Aécio pacificador. Pela primeira vez o centro está no jogo para propor um caminho que não agrada a nenhum dos extremos, e é para não agradar mesmo, é para agradar quem não quer anistia para crimes de abolição do Estado Democrático de Direito ou golpe de Estado, e não é para atender caras que não querem que se mexa na pena daqueles que eu acho foram condenados com penas exageradas. É um projeto de equilíbrio. Vamos ver como é que vai ser esse projeto aqui, né? Mas... Ai, meu Deus do céu, é muito engraçado esse pessoal tentando ressuscitar o Aécio na vida política, né? Não vão conseguir chegar a lugar nenhum. De novo, por que esse pessoal tá agindo desse jeito? Porque antes eles conseguiam fazer isso, cara. Antes eles tinham esse poder, eles não têm mais. A informação descentralizada e distribuída matou essa capacidade que a mídia tradicional tinha de impor essa narrativa deles, né? Quando o Alexandre de Moraes fala que as redes sociais fazem lavagem cerebral nas pessoas e coisa e tal, não, meu amigo, não faz. Quem fazia lavagem cerebral é a mídia tradicional socialista. Por quê? O requisito zero de lavagem cerebral, e você pode pesquisar isso em qualquer histórico desses cultos malucos que tem lá nos Estados Unidos, tem um monte de culto maluco por lá, e é verdade. Lavagem cerebral funciona, tá? Caso você não saiba disso, tome cuidado. Você pode se achar, não, mas eu sou inteligente demais, eu jamais cairia numa lavagem cerebral. Meu amigo, se o cara conseguir aplicar as regras de lavagem cerebral, você cai.
todo mundo cai. Mas qual que é o ponto central? Qual que é a parte central da lavagem cerebral? É o discurso único. Você não tem nenhuma opinião contradizendo aquilo, você só tem um fluxo de palavras enormes falando uma coisa num sentido sem nenhuma contradição. Isso é o contrário das redes sociais. A rede social, você tem todo mundo falando um monte de coisa. Você não tem como fazer lavagem cerebral na rede social, porque você tem informações de vários cantos. Agora, com a mídia tradicional você tem, porque houve uma época que a esquerda dominava a mídia tradicional, aliás, domina até hoje, e você não tinha outras fontes de informação, não tinha outras contradições em cima do que a mídia tradicional falava. Então, a mídia tradicional, de fato, fazia lavagem cerebral. Não a internet, que você tem opiniões múltiplas, né? Enfim, é muito engraçado ver esse pessoal tentando usar o brinquedinho deles. Caramba, esse brinquedinho funcionava antes, por que não tá funcionando agora? A gente tá tentando fazer o brinquedinho funcionar aqui e não tá funcionando. Vamos ver. Eu acho só importante agora que a gente realmente marque uma manifestação da direita de novo, para calar a boca desse pessoal, né? Vamos ver como é que vai andar esse tipo de coisa por aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.